Agora a gente tem uma palestra do André de Souza, da Rescue Life. O André trouxe aquele equipamento maior que estava ali há pouco exposto, com os manequins de subida e descida, né, André? Uma coisa muito bacana. Foi o equipamento que deu mais dor de cabeça para a gente montar na tarde de ontem, mas deu tudo certo, né, André? E o André vai falar com a gente sobre resgate. Lembrando agora, como a gente tem aquele nosso ponteiro que começa lá às 9 da manhã, a gente veio falando do caso lúdico, do caso fora do nosso setor, falamos em gestão de risco, falamos em treinamento, falamos de todos os temas e conectando, lembrando a fala do Fábio Cruz aqui no final da palestra dele, o plano de resgate, a importância de ter um plano de resgate, a importância do resgate. A gente só lembra do resgate quando dá problema, né? O André vem falar aqui agora com a gente sobre resgate, sobre tecnologias inovadoras de resgate. Provavelmente vai falar um pouco do equipamento que estava lá fora, né, André? E falar com a gente de casos e da importância de termos isso aí no nosso setor. André, por favor, o palco é seu. Boa sorte. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Como já foi dito, meu nome é André de Souza, e eu represento a empresa Rescue Life. Não sei se alguém já ouviu falar nela, mas é uma empresa que já está no mercado há mais de 25 anos, né, onde a gente atua toda a questão de trabalhos em altura, como a professora Ana mencionou, a parte de espaço confinado, né? Então a gente atua nesse mercado de altura e espaço confinado especificamente, tá? Abordando os temas, né, da prevenção, entrando na questão de treinamentos, que é um fator muito importante e que, infelizmente, a gente nota que, em muitas empresas, o pessoal, às vezes, não dá aquele valor devido a um treinamento real, uma real qualificação dos seus profissionais. Esqueci o nome dele, desculpa. Fábio Cruz, desculpa, Fábio. Abordou muito bem esse tema, né, da questão dos treinamentos, né? Porém, a gente tem notado que ainda, né, existem muitos locais que o pessoal vai executar o trabalho de forma errada, não usando equipamentos adequados. Estava conversando até agora há pouco com o Jean Franco sobre um exemplo de um prédio que a gente vê diversos prédios aqui em São Paulo tendo atividade em altura e, infelizmente, de forma precária, sem segurança, sem equipamentos EPIs, sem uma avaliação de risco, nada. É terrível, é triste de se ver. Tudo por quê? Porque não tem um treinamento adequado, porque a partir do momento que o trabalhador recebe um treinamento, ele passa a exigir da empresa o quê? Equipamentos, avaliações, treinamentos mais aprofundados, entrando já no tema de resgate, porque ele vai pensar, pô, mas se eu ficar pendurado na corda, num prédio, por exemplo, aqui de São Paulo, ou numa torre eólica, ou numa torre de transmissão, ou numa torre de alta voltagem, né? Então, a gente tem que pensar no resgate também. Como fazer o resgate? Como tirar aquele trabalhador do local, né, de suspensão inerte? Então, esse trabalhador ele passa a pensar nessas questões, porque ele está vendo o aspecto da segurança, do planejamento de segurança que ele recebeu no treinamento. Tá? Então, esse é um dos trabalhos que a gente faz, principalmente quando a gente fala de resgate, treinamento de resgate. Outro serviço que a gente faz é consultoria, mapeamento em parceria com Carlos Dias, né? A gente faz muitos trabalhos de instalação de linha de vida, pontos de ancoragem e assim por diante. E, né, hoje no mercado nós trazemos também uma tecnologia, que é esse equipamento, que no decorrer aqui da apresentação eu vou estar abordando esse produto, que inclusive está aqui na imagem, né? Uma imagem bem legal, interessante, mostrando justamente, né, o trabalhador subindo pela corda usando um dispositivo mecânico. Um dispositivo que você simplesmente aperta o botão
e você sobe mecanicamente pela corda. Imagina, né? Não sei se vocês conhecem pessoas que trabalham na técnica de acesso por corda, ou conhecido também como alpinismo industrial. Essa técnica, que a gente também trabalha no acesso por corda, existem os métodos convencionais de trabalho, onde eu faço a subida, ou conhecida como ascensão, manualmente. Existem equipamentos como o descensor, o ascensor de punho, o ascensor peitoral. Então, são equipamentos, tecnologia, que o trabalhador, o profissional em acesso por corda, que tem o N1, N2 e N3, ele recebe um treinamento que vai qualificá-lo para poder fazer esse tipo de trabalho. Porém, mesmo com técnica no treinamento, exige um esforço físico muito grande. Subir pela corda, fazer a ascensão, é desgastante. E aí a gente tem uma tecnologia, hoje no mercado nacional, que em vez de você fazer manualmente, você vai simplesmente apertar um botãozinho e subir e descer pela corda. A gente até brinca, né, que logo, logo não vai precisar mais de alpinista. Tem gente que vai ficar bravo aí que eu tenho um alpinista aí que está na plateia acompanhando. Na verdade, né, o alpinista até pode pensar isso, está tirando o meu serviço. Mas será que está tirando o serviço dele? O que vocês acham? Discordo totalmente. Está facilitando a vida dele. Existe um estudo lá fora, nos Estados Unidos, que infelizmente aqui no Brasil ainda não chegou. Acreditamos que a passos de galope um dia vai chegar a ter esses tipos de estudos, né, onde mostra o quê? Que as empresas, as seguradoras nos Estados Unidos, têm recusado, notem, têm recusado fazer seguros de alpinistas, de profissionais em acesso por corda. Por quê? Ao longo dos anos, tem se detectado lesões nesses trabalhadores devido ao esforço repetitivo de fazer aquela ascensão manualmente. Imaginem, as seguradoras estão cancelando contratos, né, de seguros de vida por conta dessas lesões. Aí, de repente, entra um equipamento, uma tecnologia como o Ronin. As empresas estão passando a exigir, as seguradoras, se você é uma empresa de alpinismo, acesso por corda, resgate, e você tem essa tecnologia, significa que você está preservando a integridade do seu trabalhador. Então, a gente consegue fazer o seguro. Imaginem, né? Então, isso não está no Brasil ainda, mas é um caso a se pensar, né? Porque a longo prazo realmente isso acontece. Um dos trabalhos que nós, a Rescue Life, faz é serviço de acesso por corda. Nós temos equipes de acesso por corda, resgatistas. Inclusive, eu tenho dentro da minha equipe, né, um resgatista, que ele é N2, e ele tem um certo desconforto no ombro, lesões que, ao longo dos anos, ele adquiriu no trabalho de alpinismo industrial. Então, o equipamento, eles vêm, né, a nível mundial justamente para preservar a integridade que o equipamento pode causar, entre outros fatores que eu vou estar falando aqui no decorrer. Tá legal? Dando sequência, né, nós sabemos muito bem, a gente tem um belo exemplo aqui, né, o Gianfranco, que abordou o tema da NR35, as alterações que ocorreram a partir de 2022. Então, a gente entende que isso já não é mais uma novidade para ninguém, né? Então, um dos fatores que a NR35 ela aborda é a questão do planejamento e organização, né? Então, numa avaliação de risco, né, das atividades que vão ser executadas no local, enquanto isso eu vou passando um videozinho aqui, que vai mostrar justamente a subida do equipamento, né, a ascensão, num cenário que vocês estão acostumados a vivenciar, subida em torre. Então, para ocorrer uma atividade como essa, onde esse trabalhador está subindo a torre para fazer a ascensão, houve todo um planejamento, uma avaliação de risco do local, para determinar, primeiramente, o acesso. Como que eu vou acessar essa torre? A estrutura que eu vou acessar é segura? Os equipamentos que eu vou utilizar para fazer a ancoragem no topo da torre,
são adequados para o cenário que vai ser aplicado? Porque a gente sabe que dispositivos de ancoragem existem diversos tipos de nylon, de cabo de aço, revestidos com borracha, entre outros diversos dispositivos. Então, qual se identifica, qual se aplica melhor para eu poder fazer a ancoragem da minha corda e eu poder fazer a subida dos trabalhadores para a torre, né? Então, tudo isso tem que entrar onde? Na avaliação de risco, no planejamento, né, organizacional da atividade, para que realmente a atividade ela seja feita de forma segura, né, sem ocorrer um risco de repente a ancoragem que esse trabalhador fez não possa falhar, né, ele sofrer uma queda que pode ser fatal, né, ainda mais numa altura como essa que vocês estão vendo na imagem. Até parece daqui a pouco uma águia passando, imagina a altura que ele está. Então, essa ancoragem tem que estar realmente íntegra, para que não exista o risco desse trabalhador sofrer uma queda. Vocês notem que ele está usando uma tecnologia avançada, é o RONI. Mas nada adianta ter a tecnologia se não haver o quê? Um planejamento organizacional da atividade, uma avaliação de risco bem detalhada, inspecionando, né, os pontos de ancoragem. No meu primeiro acesso, eu vou fazer o primeiro acesso para poder passar as cordas, né? Que ele está aqui utilizando corda. Está aqui utilizando as cordas. Como que ele fez para ancorar essas cordas? Então ele teve que, um trabalhador não teve jeito, teve que subir, como se diz, batendo o talabarte, né? Ou se tiver uma escada com linha de vida, que é muito difícil, né? Ou às vezes essa linha de vida não está íntegra, ele vai ter que ir subindo, batendo o talabarte. Então, nesse primeiro acesso, existem duas possibilidades, que vai justamente na análise do trabalho, no planejamento do trabalho. O local está em condições de subir, porque pode acontecer de ter torres na inspeção que ela não está segura. É que nem foi passado na apresentação do Gianfranco. O trabalhador que sofreu a queda na linha de vida vertical. Por que isso aconteceu? Houve a alegação de que o profissional que inspecionou não tinha o treinamento qualificado. É uma justificativa. Mas, como se foi dito, é nítido para qualquer leigo que as condições eram precárias, né? O cabo de aço totalmente oxidado, enferrujado, nem vi presilha ali, se tinha presilha adequada, na posição correta, que nem o próprio Carlos Dias falou sobre o absorvedor de queda, dificilmente a gente vê isso em linhas de vida. Então, nessa primeira avaliação, é inspecionado justamente a ancoragem, aonde eu vou bater meu talabarte para fazer o acesso. Aí foi avaliado que, poxa, as condições são precárias, não dá para subir. Como que eu vou fazer agora? Então, para isso existem soluções. E eu costumo sempre dizer, para todo cenário de trabalho, existe solução. Existe um equipamento de segurança que vai te proporcionar uma segurança na execução da atividade. E um belo exemplo por exemplo, talvez o pessoal esteja até curioso, é esse dispositivo aqui, ó. Alguém sabe o que é isso? Não vou disparar não, tá? Pode ser também, né? Dependendo do objetivo, você pode pôr uma granada aqui para lançar. Mas não é o objetivo. Aqui é a segurança, né, a prevenção. Então, aqui eu tenho um lançador de corda. Chega a 128 metros de distância. Significa que, se eu não tenho acesso, eu posso lançar. Aqui dentro desse dispositivo tem um cordelete, que é de um material de alta tecnologia, resiste a 1 tonelada. Esse cordelete aqui, ó, fino, 1 tonelada de resistência, 1000 quilos. E aí eu lanço. Para quê? Para daí eu conseguir puxar uma corda, e aí eu fazer minha ancoragem na base da torre, e aí eu tenho
né, o meu acesso inicial seguro, totalmente seguro. Olha que legal. Então, volto a falar. Para toda situação, todo cenário, existe uma solução. Só basta, primeiro, pesquisar, procurar no mercado nacional e, se não tiver, a nível internacional. E, segundo, a empresa está realmente disposta a investir em tecnologias, né? E ver o custo-benefício agregado que esse equipamento pode gerar a seus trabalhadores. Foi-se falado de acidentes, causas, mortes, o que isso pode gerar, né, para a empresa, além, né, da morte, que é um fator principal, né? Será que o custo de um equipamento desse não justifica, né, a segurança do trabalhador? Sem sombra de dúvidas alguma, né? Então, é questão realmente de se avaliar o cenário, haver um planejamento dessa atividade e determinar que equipamento, que sistema de segurança eu vou utilizar para o acesso. Primeiro, a gente está falando do acesso, né? Daí depois entra a questão do resgate. Ancoragem, né? Já foi falado, já antecipei, então isso está no anexo 2 da NR35, a questões de ancoragem, sistemas de ancoragem, né? Então já foi abordado pelo Carlos Dias, já foi abordado pelo Gianfranco e também pelo Fábio. E aí entramos na questão da emergência, do salvamento. Será que essa questão também deve fazer parte do planejamento da atividade? O que vocês acham? Sempre que vai se executar um trabalho, né, especificamente na atividade de vocês, provavelmente existe um planejamento da atividade, né? Um plano operacional na execução, vamos supor, de uma construção de uma torre, de uma manutenção, de uma atividade de inspeção, que seja, existe um plano operacional. E dentro desse plano operacional, também deve-se ser contemplado e jamais deve se esquecer do plano de emergência, do plano de emergência e resgate. Isso está na norma, não é uma coisa da minha cabeça, tá, pessoal? Infelizmente, às vezes as pessoas pensam, está na lei? Se não tiver na lei, eu não vou me preocupar, né? Quando tiver, aí eu me preocupo. E eu sei disso porque, como eu mencionei, eu já estou nesse mercado de espaço confinado e altura tem uns 25 anos. E quando eu comecei a falar sobre espaço confinado e altura, uma das coisas que eu mais escutava, mas está na lei? Se não está na lei, não vou me preocupar com isso agora. Mas o risco existe. Os acidentes continuam acontecendo. E, infelizmente, essa cultura ainda se ouve. Infelizmente. Mas, hoje, a gente tem, né, a NR35. E nessa NR35, quando se fala de emergência, houve uma grande alteração na norma, significativa nesse aspecto de resgate, que são justamente as questões de se ter dentro do planejamento operacional da execução do trabalho, você também ter um plano de resgate. Como resgatar esse trabalhador? Se ele ficar pendurado numa torre, se ele sofreu um fator de queda, né, durante a atividade, ou, de repente, animais peçonhentos, pode acontecer? Pode, e acontece, né? Então, eu tenho que ter um plano de resgate. Mas será que é simplesmente eu ter lá escrito num papel bonitinho um plano de resgate? O que vocês acham? Não, né? A gente tem que pôr em prática. E hoje, a NR35, ela fala sobre o quê? Está ali no item C. Não sei se todos estão enxergando bem. Cadê o laser? O tempo estimado para o resgate. Como que eu consigo chegar nesse tempo estimado para o resgate? Fazendo o quê? Simulados.
A única forma de eu saber o tempo de resposta àquela emergência é fazendo simulados. Ah, então significa que toda vez que eu for fazer uma atividade numa torre, eu tenho que fazer um simulado? Tem que fazer. E para isso eu preciso de equipe treinada, eu preciso dos equipamentos de resgate, e esses equipamentos não significa estar numa van, no carro, no veículo de transporte, ou na base da torre, ali, bonitinho, embalado. Eu já vi, por exemplo, em situações de trabalho, não especificamente em torre, mas em outras empresas aí fora, em que a gente foi dar treinamento e foi ver os equipamentos de resgate, estava tudo embalado no pacote, bonitinho, intacto. Isso é ótimo, por um fator de que não foi usado. Mas será que ele deve ficar embalado? O que vocês acham? Não, não deve. Ele deve ser montado, o sistema de resgate, ele deve estar preparado e montado pensando no tempo de resposta para o resgate. Quanto mais tempo você levar para fazer o resgate de uma vítima, a probabilidade de tirar ela com vida é menor. Como se diz ali, ó, no item último aqui, tá? Suspensão inerte, situação em que um trabalhador permanece suspenso pelo sistema de segurança até o momento do socorro. O tempo de agravamento da condição de saúde do colaborador varia de 4 a 6 minutos, devido à suspensão inerte dele. Então, significa o quê? Que meu tempo de atendimento ao resgate, à emergência, deve ser num prazo de até 5 minutos, essa é a média. Que eu consiga ir lá, tirar aquela vítima e descer ela até o nível do solo, para daí já ter uma ambulância, uma estrutura para levar para o hospital, pronto-socorro mais próximo. Esse é o mundo perfeito, né, Jean? É o mundo perfeito. A única forma de eu conseguir chegar nesse nível é fazendo simulados. É treinando a equipe. É pegando aqueles equipamentos bonitinhos, embalados, e colocar lá na estrutura, deixar preparado. Todo dia que for executar o trabalho, já estar montado esse sistema de resgate. Semana passada, eu até comentei, eu estava em Goiás, fazendo uma demonstração do equipamento do Ronin e também um simulado de resgate. Num nicho de mercado semelhante ao de vocês, que são torres de transmissão, né? A única diferença, e uma grande diferença, é a energia, né? A gente está falando de 200 a 800 kV. A indução a 3 metros, você vira carvão, né? Então, imaginem esse risco. E você vê em cerca de 90 trabalhadores trabalhando numa frente de montagem de torres de transmissão, no meio do nada, imagina, em lugares que nem tem acesso, tem que se abrir clareiras para poder construir aquela torre. Imagina a questão do resgate, se alguém se acidentar ali. E nesse cenário que eu visitei, a gente fez um simulado de resgate, usando equipamento. O sistema montado, né, porque se a gente perder tempo montando na hora da emergência, você vai gastar 30 a 40 minutos montando o sistema de resgate. Sistema seguro. Tá? Tem gente que improvisa, mas falando de um sistema seguro. Então, você já economiza, olha quanto tempo, 30 a 40 minutos. Já está montado. E com o equipamento, a gente conseguiu retirar a vítima em 3 minutos e meio, lá de uma torre de 40 metros de altura. O resgatista subiu com o equipamento, chegou até a vítima que estava pendurada no talabarte, simulando que ela teve um mal súbito, conectou a vítima no seu próprio equipamento, não é no meu cinto, no próprio equipamento, porque ele vai carregar o peso da vítima, fez o leve, que a gente chama o leve, tirou o peso da vítima para desconectar os talabartes, e o que eu fiz depois?
desci com a vítima. Simples, fácil. Então, notem o tempo de resposta a essa emergência, 3 minutos e meio. Olha lá, um ponto muito importante que o Jean acabou de perguntar. Isso é uma pergunta que muita gente faz, Jean. O equipamento ele serve só para trabalho? Não. É um equipamento para trabalho e resgate. Ou seja, até 272 quilos. Atende no resgate? Tranquilamente. Nós estamos falando de equipamentos de segurança aqui no Brasil, são certificados para quantos quilos? 100, 120 quilos. A média. Até porque eu não posso colocar um cara muito grande e pesado para subir uma torre, porque o desgaste é maior. Né? Vamos falar de 100 quilos. Então, 2 pessoas no equipamento dá tranquilamente para fazer um resgate. E tem um item mais interessante ainda. Poxa, mas eu quero aumentar essa capacidade. É possível? Normalmente, no resgate convencional, que a gente fala, a gente monta um sistema de redução com polias. 4x1, já ouviram falar? 4x1. Em vez de eu puxar 100 quilos, eu vou puxar, teoricamente, 25. Então, o que eu posso fazer? Monto um sistema de polia. Em vez de eu, resgatista, puxar, quem vai puxar? O equipamento. E aí eu consigo puxar 722 quilos. Aí tem a questão da capacidade da corda. Aí entra na avaliação. Normalmente, quando o pessoal usa uma capacidade acima, eles usam normalmente para fazer içamento de material, de peças. Aí é dimensionada a corda para isso. Mas a gente falando de resgate, né? Então a gente consegue atender plenamente. É mais mesmo em situações de içamento, que é um dos cenários que pode acontecer também, né? Içamento de material. Então, eu consigo chegar a mais de 700 quilos de içamento com o equipamento. Em vez de eu puxar a polia, quem vai puxar é o equipamento. Eu até tenho um vídeo aqui, não vai ser possível passar, mas o pessoal lá nos Estados Unidos usando para içar transformador no poste, né? Ele pesa em torno de 350 quilos, puxando um transformador com um jogo de polia para fazer a fixação do transformador no poste. Na base. Exatamente. Então, eu fico com o equipamento fixo num ponto que suporta aquela carga, né? Pode ser no próprio corpo da torre, do poste, numa árvore, por exemplo. Você faz a ancoragem dele e aí joga o sistema de polia no topo e começa a puxar com o sistema. Legal, né? Interessante. Outro aspecto do resgate, né? Que isso é muito importante. Treinamento. O que a gente tem de informação na NR35 sobre a questão do treinamento é o que vocês estão vendo nesse slide. É o suficiente? Não é. Por isso, existe uma outra norma técnica da ABNT, não sei se é de conhecimento de todos, que é a NBR 16710. E lá existe um anexo 1 e o anexo 2. Anexo 1 fala sobre equipe de resgate. E o anexo 2 fala sobre instrutores qualificados, fala sobre centro de treinamentos aprovados e certificados para ter esse tipo de treinamento. E dentro da norma da ABNT, NBR 16710, lá fala o seguinte, que eu tenho o resgatista industrial, tenho o resgatista operacional, tenho o resgatista líder e o coordenador de resgate. São 4 qualificações para resgate. Então, significa o quê? Não é um cursinho de 8 horas que qualifica uma pessoa para resgate. Tá legal? Tanto é que aqui na norma, né, tá falando aqui, ó, nível operacional, né, 24 horas. Nível coordenador, 32 horas. E o líder também. O industrial é um treinamento mais básico. Para situações de resgate em que eu utilizo sistemas pré-elaborados de engenharia.
Por exemplo, um monopé, um tripé, um guincho. É um sistema pré-elaborado de engenharia? Com certeza. Então, o curso de resgate industrial vai habilitar esse resgatista a fazer esses métodos de resgate. Já o cenário de vocês, né, inclusive do evento, né, que a gente está falando de atividades em torres, telecom. Vocês acham que é um resgate simples, fazer um resgate numa torre? Não é. Exige técnicas de acesso por corda, equipamentos para fazer, às vezes, uma tirolesa, um direcionamento, né, do sistema de resgate. Então, por isso, não é um resgate industrial, e sim, no mínimo, um resgate operacional, que é aquele de 24 horas, que vai qualificar ele a fazer um resgate mais aprofundado, aprendendo tecnologias, equipamentos diversos para resgate com cordas, tanto em altura, como também no cenário de espaço confinado. E aí depois vem em sequência o líder e o coordenador. Por que treinamento de líder e coordenador? Isso é um conceito americano. Lá fora, uma equipe de resgate existe justamente o nome equipe, né? Aqui a gente fala equipe de resgate de uma pessoa. É uma equipe de resgate? Não é. É, exatamente. Então, infelizmente, quantas e quantas vezes eu já recebi solicitação de proposta de paradas de manutenção em indústrias que falam, olha, o nosso custo está baixo, então a gente vai colocar um resgatista em cada frente de trabalho. E aí a gente fala, não, espera aí, a gente não está falando de equipe, né? Um resgatista não faz resgate sozinho. No mínimo, a gente tem que ter quantas pessoas? 2. No mínimo 2 pessoas. Porém, lá fora, quando eu falo lá fora, Estados Unidos, Europa, eles têm um conceito muito diferente, que eu acho legal, onde você tem uma equipe coordenando todo um planejamento de resgate, onde você tem o coordenador, você tem o líder, você tem um resgatista que vai lá subir para fazer o resgate, mas se ele passar mal também pode acontecer, eu tenho reserva dele, eu tenho backup, e eu tenho o backup do backup. Eu tenho o cara que é o resgate, que vai cuidar das cordas, o resgatista que vai cuidar da logística de equipamentos. Quando o líder, o coordenador falar, me vê uma polia dupla tal, me vê um mosquetão XYZ, me vê um descensor, uma proteção para a corda. Esse cara da logística de equipamento, ele está ali de prontidão no rádio para dar essa assistência de equipamentos. Ao ponto que dentro da equipe de resgate existe a parte de segurança da equipe. Contra o quê? Curiosos. Eu tenho que fazer um dimensionamento do espaço de resgate. Eu tenho que ter um espaço para, quando a vítima chegar, conseguir fazer o atendimento dela. E contra pessoas curiosas que podem vir interferir no resgate. Ou até mesmo amigos, parentes que no desespero quer tentar ajudar e está prejudicando no resgate. Então, dentro da minha equipe, eu vou ter até pessoas que vão cuidar desse dimensionamento, do isolamento, da segurança, para que não haja a interferência desse público que possa vir interferindo durante o resgate. Olha que legal. Essa é a realidade do Brasil? Não, infelizmente não. Um resgatista, no máximo 2. Mas, graças a Deus, hoje a gente tem uma norma, como eu mencionei, NBR 16710. Aí muita gente vai falar, mas não é lei. Mas tem valor legal. Porque ela está justamente ligada à NR35 e à NR33, espaço confinado e altura. Está intimamente ligado a ela. Hoje, o que todas as empresas no mercado têm feito? Vai se contratar a equipe de resgate, tem que solicitado a certificação desses trabalhadores, desses profissionais em resgate, com esse tipo de formação.
de acordo com a NBR 16710. Isso é um fator muito positivo. Acabou aquele conceito. A gente contrata um bombeirinho. Não menosprezando o bombeiro. Eu conheço muitos bombeiros, militar e civil, que são de altíssima qualificação. Muito preparados, com uma experiência muito grande, mas, infelizmente, ainda existe um conceito de se contratar bombeiros sem qualificação para fazer um resgate técnico como esse. Será que o curso que ele recebe de bombeiro civil ou militar vai realmente qualificar para fazer esse tipo de resgate numa torre? Não vai. Muitas vezes o bombeiro nem tem o equipamento para fazer esse tipo de resgate, infelizmente. Por isso que a norma NR35, atualizada, ela fala o quê? Eu posso depender do bombeiro militar, da cidade mais próxima? Posso depender dele? Não. Não posso. Porque o meu tempo de resposta para chegar até lá e fazer o atendimento pode ser tarde demais. Então, hoje, as empresas, de acordo com a norma, ela é obrigada a ter a sua estrutura própria de resgate. Isso é importante entender. É interessante isso porque uma das situações que acontece na contratação de equipes de resgate é que a maioria das empresas fala assim: a gente só precisa de equipe de resgate para espaço confinado, porque a norma fala de equipe de resgate para espaço confinado, a NR33. Aí eu pergunto, mas e para altura? Não, altura não precisa, a norma não fala isso. Olha o erro. Quer dizer que não existe o risco tanto quanto em espaço confinado existe em altura? Existe com certeza. Mas muitas empresas ainda têm esse erro e no conceito de que para altura não precisa ter equipe de resgate. E estão profundamente enganados. Então, hoje a norma ela determina que você tem que ter uma estrutura própria de atendimento, planejamento de resgate, treinamentos, equipamentos para resgate. Isso significa, então, que eu tenho que ter um bombeiro com curso de NBR 16710? Significa que eu preciso contratar uma empresa especializada em resgate? Pode ser. É uma possibilidade. Seria ótimo. Mas eu também posso treinar minha própria equipe. Todas as empresas têm equipe de brigada. E dentro dessa equipe eu posso treinar elas de acordo com a NBR 16710. E aí ter toda a estrutura de resgate. Mas é o dia a dia dessa equipe operacional fazer resgate? O que vocês acham? Não é o dia a dia. Aqui alguém é brigadista? Temos algum brigadista? 1, 2, 3. É o dia a dia de vocês fazer resgate? Não é. Não é o dia a dia. Será que o curso que você recebeu, que pode ser de excelente qualidade, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6, ou até mais, você já esqueceu o que você recebeu no treinamento? Vai esquecer, infelizmente é natural do ser humano, porque você não está praticando no dia a dia essas técnicas. E aí na hora H, que aconteceu o acidente, o que acontece? A adrenalina vem. Você vai lembrar de tudo? Não vai lembrar nem como fazer o 8 duplo, né? Que é o nó básico para fazer uma ancoragem. Então, isso é muito normal de acontecer. Tá legal, pessoal? Dando continuidade, por que é importante a gente ter esse cuidado? Porque, por não ter essa experiência do dia a dia em fazer resgate, às vezes é interessante a gente investir em tecnologia, como, por exemplo, o próprio equipamento. Em vez de eu montar todo um sistema de resgate, de diversos equipamentos, polias, mosquetão, ascensores, descensores, blocantes, uma série de equipamentos para fazer o resgate, eu posso, por exemplo, ter um equipamento como este, que para o brigadista é ótimo. Ele simplesmente vai precisar apertar um botão aqui, conectar a bateria, e apertar um botão para subir e um outro botão para descer. Olha que maravilha.
Então, pensando nessas situações em que eu, resgatista, brigadista, não tenho muita experiência, fiz o curso há um ano e agora não tenho aquilo fresco na memória, é interessante ter um equipamento como esse, porque você facilmente vai conseguir acessar até a vítima, transferir ela para o equipamento e descer com essa vítima da torre. Então, pensando nesse aspecto de resgate, ele com certeza é uma vantagem muito grande. Um outro fator bastante interessante, tá? Todo mundo conhece a NATE, né, que é uma organização americana lá dos Estados Unidos, onde ela certifica, né, as questões de segurança no trabalho em telecom, né? E ela fez um documento onde ela aprova e certifica justamente esses equipamentos. Hoje no mercado mundial tem outros fabricantes. Vocês buscarem na internet, vocês vão encontrar, na Suécia tem o Skylotech, nos Estados Unidos a gente tem uma outra empresa que é a Atlas, na China também tem o equipamento, e nós especialmente trabalhamos com o Ronin, pelas questões de custo-benefício e qualidade que o equipamento pode proporcionar. Mas a NATE, ela certificou todos os equipamentos que eu listei agora como sendo equipamentos aprovados para uso nas atividades em torre. Então, olha só, visando o quê? O aspecto de segurança, que é o principal, a qualidade de vida do trabalhador, visando o rendimento do trabalho. Imaginem, em vez de eu subir manualmente, levar às vezes 40 minutos para subir na torre, em 1 minuto e 72 minutos que a gente conseguiu fazer, subir uma torre de 90 metros de altura, em 1 minuto e 72 segundos, utilizando o equipamento. E o detalhe mais importante, sem esforço físico. O trabalhador ele subiu apertando o botão, chegou lá e começou a executar o trabalho. Numa situação real, ele ia ficar o quê? Descansando para depois começar o trabalho. Então, isso significa o quê? Um rendimento de atividade. Um menor tempo de exposição ao local. E, consequentemente, você está trabalhando com o quê? Com a segurança, com a prevenção desse trabalhador. Fora o aspecto do meu tema, que é resgate. Que você consegue ter um tempo de resposta muito mais rápido. Tá legal? Então, isso é um outro fator importante. Depois, se vocês tiverem interesse em mais detalhes sobre, né, esse tema que a NATE ela tratou sobre o equipamento, eu posso compartilhar depois. Lá no nosso espaço tem o cartão e eu posso estar encaminhando para vocês em PDF esse documento. Tá legal? E agora, pessoal, para finalizar, porque o tempo está curto, eu vou passar um videozinho e depois a gente abre para perguntas. Tá legal? SAC is partnering with Ronin to roll out the Ronin Lift Ascender throughout their whole company, which is going to aid their climbers. Injury reduction and time is what we're looking to save with these ascenders. It's going to definitely add longevity to some of the climbers, which will also add some wisdom to the climbers coming up who have to work with them. Ronin Assist is like an elevator. It's going to go ahead and get you to your at-height location without having to climb yourself. The Ronin equipment is the best equipment in the market. The ease of use as far as training new climbers to use the equipment. It gave us some versatility and it gave us a lot of confidence in their safety. Então lá, pessoal, desculpa por estar em inglês, não consegui tempo hábil para poder pôr uma legenda, tá? Mas basicamente o que foi abordado é tudo o que eu falei, né?
sobre a questão da segurança que o equipamento ele traz para a parte de torres, de comunicação, telecom, por uma empresa já reconhecida aí mundialmente, que é a CAC. Então, eles fizeram esse vídeo aí mostrando a real efetividade que o equipamento pode causar, né, no aspecto de segurança, prevenção e resgate nas atividades em torre. Tá legal? Perguntas? Boa tarde. Eu queria saber a respeito da ancoragem, porque como que é feito esse treinamento para o pessoal que vai fazer o resgate, se eles realmente sabem onde que eles devem ancorar esse equipamento? Porque é uma preocupação que a gente tem muito em telecom, que às vezes os funcionários eles não sabem fazer a ancoragem no local correto, muitas vezes se ancoram em suportes de antenas que não são apropriados para isso. Então, eu fico bem preocupada com essa parte de ancoragem. Desculpa, qual é o seu nome? É Sueli. Sueli, excelente pergunta. Isso entra justamente o que a NR35 fala, né? Sobre ancoragens, linhas de vida e tal. Então, isso entra no planejamento. Você tem que prever, antes de iniciar as atividades, ou numa própria construção de uma torre, já prever pontos de ancoragem certificados, de acordo com a norma, para não somente você ter um trabalho seguro, como também para fazer um resgate. Então, a ancoragem ela serve para o trabalho e para o resgate. Já tem muitas torres, né? E essa torre ela não está de acordo com a NR35. E agora, como fazer? Aí entra na avaliação de risco que ocorre no resgate. Por isso a importância de ter o planejamento de resgate também. Lembra o que eu falei anteriormente? Você deve fazer um simulado de resgate antes de começar o trabalho. Nesse simulado, você vai identificar esses pontos críticos para fazer uma adequação antes de começar a atividade. Inúmeras vezes a gente já se confrontou com situações assim, em que a empresa pediu uma equipe de resgate para acompanhar o trabalho. Chegamos lá, avaliamos o cenário e notamos que não existia local para fazer ancoragem. E agora? Aqui ninguém é Superman, Batman, que vai, né? Ou MacGyver, né? Que vai criar um dispositivo e vai conseguir fazer o resgate. Então, tem que entrar no planejamento. Então, foi feito, primeiramente, uma adequação do local, instalando pontos de ancoragem, certificando aquele ponto, para depois nós entrarmos com o sistema para resgate. E aí, depois, feito isso, fizemos o simulado de resgate, tudo alinhadinho, bonitinho, aí sim começou a atividade no local. Então, entra no planejamento. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Me chamo Cleiton, sou da Spectrum e gostaria de perguntar se o Ronin é só para cordas ou abrange todo tipo de sistema que você mesmo já abordou no começo. E a segunda pergunta, só para otimizar, em caso de pane do equipamento, o que fazer em caso dele travar? Acredito que tenha algum dispositivo de rolamentos e etc. Se der algum problema durante o resgate ou o próprio uso diário, o que fazer? Legal, ótima pergunta. Vamos lá. Primeiramente, a questão da corda, né? Ele só serve para cordas de nylon, tá? Ele não serve para cabos de aço, por exemplo. Então, porém, a corda de nylon ela tem uma capa de resistência maior do que as cordas convencionais, que nem já me perguntaram. Serve a corda NR18? Atende, mas não é a corda mais adequada. Ronin, ele tem no manual dele dizendo qual é a corda mais indicada, fabricada por eles mesmos, que é a Hope HP Ronin, e eles têm uma lista de cordas que são aprovadas para uso no equipamento. Hoje, por exemplo, a gente tem uma corda nacional aprovada para ser usada no equipamento.
Tudo por quê? Para reduzir o custo, porque corda importada é muito caro. Então, eles têm um conceito de que a corda não pode ser um empecilho para a compra do equipamento. Tá? Porém, essa corda ela tem uma resistência a mais, porque a capa dela é de aramida. Então, a gente sabe que a aramida ela tem uma resistência muito maior à abrasão. Inclusive, a gente estava conversando, né, Carlos Dias? Também resistência a baixa temperatura, né? Então, a aramida ela tem essa capacidade de resistência, que o equipamento ele gera um atrito muito maior do que o convencional dos outros equipamentos. Portanto, você tem que usar uma corda com uma resistência maior a esse atrito, e indicamos que seja a corda do próprio fabricante. Tá legal? Diâmetro de corda, boa pergunta também. 11 a 12, 13 milímetros. De 11 a 13 milímetros. Pensando no quê? Trabalho e resgate. Lá fora, a norma NFPA determina cordas de 11, 11,5 para trabalho. 12 a 13 resgate. Aqui não tem no Brasil, né? A gente normalmente vê o pessoal usando cordas de 11 milímetros, 11,5, mas lá fora essa referência. Por isso, é de 11 a 13 milímetros. Outra pergunta que você fez que eu não... Em caso de pane. Então, esse é um outro item muito importante. Acabou a bateria. Houve uma falha no sistema. E agora? Ele vai parar. Tá? Ele vai travar. Porém, eu tenho uma alavanca vermelha aqui. Não sei se todos estão vendo. Então, eu tenho essa alavanca que eu aciono ela para baixo. E aí eu vou fazer minha descida de forma controlada. Por que controlada? Dentro do equipamento existe uma polia, onde a corda ela vai passar em 3 vincos. Então, esse atrito gerado de 3 voltas não vai permitir uma queda brusca. Você vai fazer uma descida de forma controlada e segura. Então, em caso de pane, em caso de a bateria que dura normalmente, já antecipando talvez a dúvida que alguém tenha, a bateria ela dura em média de 4 horas de uso contínuo. Bastante tempo, né? Eu não vou ficar subindo e descendo na corda o tempo todo, senão eu não trabalho. Então, vamos supor, eu subi, vou lá fazer atividade, desço, subo novamente. 4 horas. Podendo ser o dia todo. Mas, mesmo assim, esqueci de pôr a bateria para carregar e está com pouca carga, e estou lá no meio da atividade, acaba. Você tem a alavanca que permite você descer independente disso. Aí muda um pouquinho a autonomia devido à carga. Sim, sim, funciona igual. Total segurança. A carga da bateria que vai reduzir um pouco mais, vamos reduzir a 50%, porque você está levando ao peso máximo, a capacidade máxima de peso, podendo reduzir para 2 horas. Mas 2 horas de resgate é muito tempo de resgate, concordam? Então, a gente tem que trabalhar naquele tempo de 5 minutos, né? Então, a gente está falando de uma capacidade muito grande. Mais perguntas? Boa tarde a todos. Jean, da Cell Project. Eu fiquei muito interessado nessa questão de resgate. A gente sabe que as equipes, pelo menos, geralmente vão em 2, né, para o campo, né, para trabalhar, mas eu gostaria de saber se tem uma configuração perfeita ou a mínima esperada para ter uma equipe de resgate. Porque, assim, pensando que a gente tem 2 técnicos, né, então, teoricamente, um teria que socorrer o outro, ou, se fosse para montar uma equipe, qual é a configuração mínima necessária, ou se existe alguma configuração desse tipo? Obrigado pela pergunta, Jean, né? Então, Jean, como eu mencionei anteriormente, tá? Uma pessoa não faz resgate sozinho. Tá? Então, a gente indica que, no mínimo, tenha 2 pessoas dentro dessa composição de equipe. Tá? No mínimo 2 pessoas, porque um ajuda o outro. E até porque, se alguém passar mal durante o resgate, aí você tem essa segunda pessoa. A vantagem do equipamento é que você consegue também trabalhar com essa redução de equipe. Em vez de você ter uma equipe puxando um sistema de redução, que nem eu fiz até um simulado de resgate em Vitória, no Espírito Santo, dentro do navio da Vale. Porão de navio.
Aí a gente fez um sistema de resgate, 4x1, 5 bombeiros puxando a vítima lá de dentro do porão. 5 pessoas puxando. E eu sozinho, no segundo simulado, sozinho fiz o içamento da vítima. Então, note a diferença. Eu consegui reduzir de 5 para 1 pessoa fazendo o resgate. Sem esforço físico. Né? Não estou dizendo que com uma pessoa sozinha eu vou fazer o resgate. Eu preciso sempre de apoio. É importante, sempre no mínimo 2 pessoas. Mas significa que com tecnologia você consegue reduzir significativamente essa equipe de resgate. Tá legal? Pensando ainda mais nesse cenário que vocês vivenciam, que normalmente vão 2 pessoas fazer uma atividade numa torre, né? O André, eu vou só complementar alguns dados das perguntas, né? Sim, sim. Quando a gente fala qual que é o dimensionamento da minha equipe de resgate, depende. A própria NR35 fala que eu tenho que fazer o levantamento de perigos do resgate e análise de risco. Análise de risco depende da altura, da dificuldade, da equipe, do treinamento e do equipamento que eu tenho. Exato. Tem tudo isso. E com relação a outra pergunta do ponto de ancoragem, que é a dúvida, né? Na torre, a gente tem uma peculiaridade, que a gente usa a própria estrutura da torre. Então, a estrutura da torre vai ser o ponto de ancoragem. O ponto não, vai ser o sistema de ancoragem que eu vou usar. O ponto de ancoragem seria um ponto específico. Então, um engenheiro da empresa vai ter que definir quais os pontos que poderão ser utilizados. Ou falar, é tudo menos o suporte, esse. E isso a equipe de resgate tem que ter ciência. E a equipe também tem que saber disso. Agora, nós temos uma diferença. Né? No caso da queda, eu tenho um efeito dinâmico, né? que solicita a estrutura de uma forma. E o resgate ele é um sistema estático. Apesar de ter mais peso, tem uma influência menor que o efeito dinâmico. Então, o engenheiro que vai definir esses pontos. Não cabe ao trabalhador que está lá em cima falar, será que eu posso aqui? Previamente, isso vai ter que ser estudado. Tá? Então, essa era uma dica que era boa o pessoal saber. Legal, Jean. Obrigado pela informação. Acho que complementou legal a informação da sua pergunta. E é interessante isso, né, porque aí entra também, além do engenheiro, né, ele está certificando que aqueles pontos da estrutura a suporta, avaliar também a integridade dela, né? Porque às vezes ela foi inspecionada há 1 ano. Será que nesse período está íntegro, né? Aquela estrutura que foi dimensionada para o trabalho, ancoragem e para o resgate, né? Então, e a norma estabelece que o sistema de ancoragem tem que ser avaliado pelo menos uma vez a cada 12 meses ou em intervalos menores, dependendo da solicitação e outros efeitos. Aí. Isso mesmo, perfeito. Obrigado, Jean. Mais alguma pergunta? Aqui. Boa tarde. Leandro, da Zopone Engenharia. Gostaria de fazer uma pergunta. Dentro da 16710, ela deixa claro, né, com todas as letras, a respeito dos níveis de treinamento. Hoje, né, nós estamos implantando na nossa gestão os treinamentos de operacionais, né, uma exigência de um dos nossos clientes. Porém, a NR35 nos deixa bastante claro que a gente pode depender do serviço público em algumas situações, dentro do nosso planejamento de execução de atividades. E isso deixa uma confusão muito grande ainda na mente de muita gente, né? E a gente que é da área de telecom, acredito que todos aqui estão envolvidos nas atividades, supervisionando as equipes, acompanhamento de campo, e a gente tem uma tremenda dificuldade de interpretação da norma, né? E, assim, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual que seria a melhor solução, né, para a próxima, vamos dizer assim, atualização da NR35, ela vir esclarecendo alguns conceitos, né, que deixa a gente sempre na dúvida,
né? Porque a NR33 ela faz menção a 16710 e dá parâmetro legal para a NBR. E a NR35, na última atualização, todos nós esperávamos que ela viesse também fazendo menção dessa obrigatoriedade e, infelizmente, não. Obrigado aí pela pergunta. Bom, até estava conversando com o Jean no intervalo, vai ser formado o comitê esse ano, né, provavelmente, né, Jean? E esse é um tema que pode ser levado, né, justamente para que dê essa clareza maior para que as empresas entendam. Mas eu entendo que, independente, tá, entra no que eu falei e que o Jean falou. Plano de resgate, né? Você avaliar o cenário. Onde vai ser feita a atividade? Por mais que a NR35 te dê essa brecha, dizendo que você pode depender de um bombeiro militar, por exemplo, mesmo que você chame o bombeiro militar, vai ser o tempo suficiente para esse bombeiro chegar, se ele estiver disponível, para ir lá fazer o atendimento, o resgate? Então, isso entra no plano de resgate, entra no simulado de resgate. Você avaliar o cenário crítico que você vai ter, o pior caso, fazer um simulado, né, e entender se vai atender, né, o corpo de bombeiro mais próximo de onde você estiver. Muitas empresas até fazem uma ligação no bombeiro. Olha, se ocorreu um acidente aqui, né, quanto tempo vocês levam para chegar até aqui? E aí você coloca isso no planejamento de resgate, para determinar se vai atender ou não a demanda. Então, a gente considera isso. E o que muito tem acontecido, inclusive a gente já fez trabalhos em alguns clientes nossos, em que uma empresa de telecom foi fazer um ajuste numa antena. E aí essa empresa ela apresentou bombeiro civil, porém ele não tinha a formação NBR 16710, eles não tinham equipamento de resgate, tinha algo básico lá, um freio 8, por exemplo, que nem é usado, né, para um resgate como esse. Pode ser usado em outras situações, mas para aquele cenário não serve. E aí o próprio cliente nosso se sentiu seguro em fazer o quê? Subcontratar a nós, montarmos o sistema para resgate dessa equipe que vai trabalhar. Por quê? Eles sentiram que se acontecesse alguma coisa dentro da casa deles, a equipe que estava lá não ia conseguir atender, e o bombeiro mais próximo ficava a 40 minutos de lá. Então, entra tudo numa avaliação. Tá legal? Mas esse é um ponto que vai também, a gente com certeza vai fazer parte aí da discussão na NR35, né, Jean? Se você me permitir complementar, claro. A norma, de fato, não fala de forma explícita que você não pode usar, mas ela também não fala que pode. Mas, a partir do momento que ela fala que você é o responsável por estimar o tempo de resposta, você já está aí desautorizado a usar uma equipe externa, porque você não tem controle sobre o tempo que uma equipe externa levaria para chegar ao seu cenário e fazer aquele resgate, aquela descensão. A responsabilidade de estimar esse tempo é da própria empresa. E você não pode lançar a mão de uma equipe externa, seja ela particular ou pública, se você não tiver controle sobre esse tempo de resposta. Às vezes você liga para o bombeiro, ele pode chegar lá em 30 segundos, às vezes ele está atendendo uma ocorrência maior e vai demorar ali 2 horas para chegar. Então, a partir do momento que a gente não pode mais estimar o tempo de resposta, a norma fala, sim, que a gente que é o responsável por fazer essa estimativa. Então, aí você já está desautorizado, nesse caso. Pessoal, agradeço. Se tiver mais dúvidas, a gente está à disposição, tá? Mas o tempo esgotou, já passou, né, do tempo, então peço desculpa. Mas qualquer coisa, nós estamos à disposição, tem nosso contato e vocês podem estar fazendo contato diretamente para a gente dar qualquer tipo de apoio. Novamente, obrigado a todos aí pela participação.